Foi ele quem criou os mares, os rios e seus instantes margens, sim, o rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que inicia as mãos e o coração guardar.
dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história. E tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faço ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração. Me reconheço que não mereço nenhum segundo
vez, a paz do Senhor para todos. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 10. Vamos fazer aquela leitura alternada, em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andamos desarmados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 8. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todos, versículo 10. Todos dizem amém. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus.
pra mim o teu problema. Te presto meu ombro pra te consolar, contigo comigo. Eu vim pra mudar tudo em tua história. Saia desse vale e sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esse problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te matar. Não me esconda frente do inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Canso e do novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar como do amor, como do amor, como do estou ali. Eu te entendo. Só quem vai estar naquele grande dia adorando a mim. Eu vou vir para Deus. Eu não sei estar sozinho com minhas forças. Eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso ser alimentado por ti. Uma criança de colo que precisa de uma mãe para o alimentar. Uma criança de colo que precisa de uma mãe para andar. Eu sou como a criança de colo que precisa de uma mãe para lhe proteger. Eu sou como a criança de colo que precisa de uma mãe para criar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro eu sou, me ajudar a conseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo amar, mas em teu braço eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu vou. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. Só quem vai cantar abre a boca nessa noite e glorifica aquele. Morreu na cruz. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E Pai, no teu colo seguro eu estou, me ajudar a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu. Com minhas forças não consigo andar, mas em teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu vou. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. E o hino da vitória nós vamos cantar. No céu nós vamos cantar. No céu nós vamos
Ele a dádiva da vida, a oportunidade de estarmos reunidos nessa noite para celebrar ao Senhor, glorificar, sentir a Sua presença entre nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Celebrando a Deus pela terceira Santa Ceia deste ano de 2022, que Deus concede àqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, e nessa noite celebrar, participar deste memorial tão nobre, tão singelo para a vida de quem tem prazer em estar na presença de Deus. É uma luta, é uma batalha, mas luta e batalha que se vence porque nós temos Deus ao nosso lado. Exaltando ao Senhor e dando parabéns para aqueles que nessa noite conseguiram fazer o esforço e chegar aqui para celebrar ao Senhor em nome do nosso Deus. Irmãos, eu queria, não sei, mas eu não estou aqui. Deixa eu cantar ele aqui. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Quem sabe? No privilégio que muitos tiveram. Você quer também? Eu também teria a mesma alegria de ver o decreto bem
espiritualmente pode sentir, pode sentir, pode sentir. Ele está aí perto de você, ou melhor, ele está dentro de você. Independente de como você passou o dia, como você passou o mês, diga: Jesus, muito obrigado, porque eu não te vi, mas eu te sinto. E nessa noite eu vou comer do pão, vou beber do cálice, vou seguir a tua presença, porque Deus sabe aqui. Aleluia. Venha Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Seja Deus louvado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou feliz, irmãos, eu estou feliz. Se eu pudesse, eu ficava aqui só dizendo: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 19. Um texto muito conhecido para uma reflexão nessa noite, antes de comermos o pão, de bebermos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó capítulo 19, versículo número 25. Eu vou ler o versículo 26 também. Mas vamos pensar um pouco em algumas palavras do versículo 25. Diz a palavra do Senhor que Jó, no meio das adversidades, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amém? Amada igreja do Senhor Jesus, esse texto, conforme eu tenho falado, é um texto muito conhecido de todos, é um texto que sempre que termina o culto eu já fico pensando no próximo. A irmã Eliciane perguntava a mim hoje qual é a sensação de quando eu termino um compromisso. Eu não respondi a ela não. Termino um compromisso, um culto como esse, eu tenho um intervalo de uns 15 minutos para já começar a pensar na próxima sexta-feira. E louvando a Deus, pedindo a Deus sempre uma palavra, a Deus me trouxe esse versículo de número 25. Porque eu sei que meu Redentor vive. Queridos irmãos, esse texto da palavra do Senhor, há muitos comentaristas sagrados que não veem e não defendem Cristo nessa experiência de Jó. Todavia eu prefiro ir na contramão e entender e defender e propagar. Que todo o Antigo Testamento tem um paralelo com o Novo Testamento. E é extraordinário poder pegar qualquer texto da Bíblia e poder transportar esse texto para o Calvário. Nós estamos em uma noite de celebração, em uma noite onde Cristo é o centro, como sempre em todos os cultos, mas numa convocação mais excelente, que é o culto da Santa Ceia. E a palavra do Senhor nos diz que Jó, ele vivencia altos e baixos. E é interessante, irmãos, que esse capítulo de número 19, ele na verdade é uma resposta aos questionamentos de Bildade, um dos amigos de Jó, que aparece no capítulo de número 18. Porque Bildade, quando confronta a Jó, nesse capítulo de número 18, ele chega a dizer palavras que machucava a Jó, porque no versículo de número 17 ele chega a dizer que a memória de Jó perecerá na terra e pelas praças não terá seu nome. Ou seja, sempre que nós vemos o nome de uma rua, sempre que nós vemos o nome de qualquer espaço público, trazendo o nome de alguém, automaticamente se entende que aquele nome foi dado em homenagem a alguém.
E Bildade chega a dizer que o nome de Jó pereceria nas memórias. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jó, trazendo algo para nós em relação a essa experiência de altos e baixos, ele chega a tirar da fraqueza a força para dizer o que ele disse no versículo de número 25. Por quê? Porque é muito interessante, irmãos, perceber que quando Jó, no capítulo de número 19, ele começa a responder, se assim eu posso dizer, a Bildade, ele entende que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque, irmãos, é muito interessante a vida cristã, a vida com Deus. Mesmo que exista momentos na nossa vida que sejam momentos de noites escuras, que sejam momentos de intensas aflições, que sejam momentos de grandes batalhas, mas sempre vai haver um momento de flashes de esperança. Vai sempre haver um momento de suspiro de esperança. Vai haver sempre aquela frase que há uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jó no capítulo de número 19, ele diz, no versículo 14, os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. É muito interessante, irmãos, pensar nesse capítulo, estudar esse capítulo 19 e encontrar aqui relatos ou aspectos que nós encontramos na vida do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando nós pensamos nisso, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que no versículo de número 19, Jó ainda disse: todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. É interessante, irmãos, que pensar em Jesus Cristo, você vai perceber que na experiência narrada por Lucas, quando Lucas ele começa a escrever a respeito do sofrimento de Cristo, a partir do capítulo 22 e o versículo 39, você vai perceber que Jesus Cristo vai viver esse relato, esses momentos de, em muitas situações, se sentir só, se sentir abandonado, se sentir rejeitado. É mais interessante ainda, irmãos, nós percebemos algo muito interessante que já disse: compadecei-vos de mim, no versículo 21. Amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. É muito interessante, irmãos, pensar que existem adversidades que nós temos que ter em mente, que é permitido por Deus, mas não quer dizer que é Deus que está tocando. É muito interessante, igreja, perceber que quando nós lemos no mesmo livro de Jó, no capítulo de número 1, você vai perceber que Jó, em todos os momentos em que ele questionou a Deus, Deus não deu resposta. E eu costumo dizer, se tem uma resposta que incomoda o crente, é o silêncio de Deus. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta. E o próprio Cristo, na cruz do Calvário, quando todos abandonaram, quando ninguém dizia nada a ele chegou ao momento de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Quando nós pensamos nisso, irmãos, pensando nesse texto, nós vamos ver que no capítulo de número 1 de Jó, e no versículo de número 11, ou melhor, por que não ler o versículo de número 10? Jó 1:10 diz: porventura não cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas aí vem a palavra do Senhor no versículo 11 e diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, tão somente contra ele não estendas a tua mão. Só que a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o nosso adversário, ele investe uma segunda vez. E a segunda vez que ele investe, agora já está no capítulo 2. E o versículo 4 nos diz: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Por isso, irmãos, que é muito interessante pensar nesse versículo de número 21 e perceber que até agora Deus está em silêncio. Porque no versículo de número 21 do capítulo 19, Jó diz que a mão de Deus foi quem tocou, mas ele não entendia os mistérios de Deus, o trabalhar de Deus, os caminhos de Deus. Ei, os caminhos de Deus é muito diferente dos nossos caminhos. E o que mais me encanta no Deus que eu sirvo, no Deus que eu prego e no Deus que a igreja conhece, é que a palavra do Senhor nos diz que Deus abre caminho no meio da adversidade. Ele abre caminho no meio da tormenta, ele abre caminho no meio do mar. Ele não precisa nos explicar nada, nós precisamos apenas entender que agindo Deus não há quem possa entender. Quando nós visualizamos isso, irmãos, Jó está se queixando, Jó está reclamando da vida, mas é interessante e é isso que me encanta, que no momento de intensa luta, de intensa adversidade, de grandes batalhas, Jó, no meio do nada, ele diz: quem sabe só me resta a morte, mas eu sei, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E é interessante, irmãos, que ele diz que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Todos nós que estudamos a Bíblia sabemos que Jó, como um dos homens mais antigos, que todos ou muitos sabem que o livro de Jó está inserido entre os livros poéticos, mas para quem estuda a Bíblia entende que ele deveria estar ali junto do Pentateuco. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jó, ele tinha uma convicção que um dia haveria de ressuscitar. Glória a Jesus. E esse princípio de ensino, ainda nessa época, não era tão difundido, não era tão propagado. Mas é muito interessante, irmãos, quem tem esperança em Deus, não se abate com as adversidades da vida. Quem tem convicção do Deus que escolheu servir, não para no meio das adversidades que a vida propõe. Mas aqui, irmãos, tem algo que nos chama a atenção, é que a palavra do Senhor nos diz, porque eu sei. E é interessante, irmãos, que Jó não escreveu eu sinto. É muito diferente eu sinto para eu sei. Jó estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Por isso que nós cantamos que o nosso Cristo, ele não está morto, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, intercede por nós, pobres, miseráveis, mas a mão dele estendida para com a sua igreja, nos mantém em pé. A palavra do Senhor nos diz, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós pensamos, irmãos, nessa palavra
pensar nessa palavra, porque o Redentor na Bíblia Sagrada, irmãos, era alguém que se apresentava para agir em favor de outrem. E é interessante pensar, irmãos, que na Bíblia Sagrada aparecem 4 tipos de pessoas que poderiam desenvolver a figura de um Redentor. E quando nós pensamos nisso, irmãos, o primeiro fato que nos vem à mente é aquele fato que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 38, quando era costume, nos tempos antigos, alguém, quando um filho morria, surgia a figura do remidor. E a palavra do Senhor nos fala do caso de Judá e Tamar, porque havia uma promessa de um redentor para Tamar, mas Judá ficou como que enrolando a Tamar, enganando a Tamar. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que quando se pensa no Redentor, ainda na lei que Moisés recebeu de Deus, havia a possibilidade de, diante de uma adversidade que alguém pudesse passar financeiramente, alguém ser o libertador, o redentor de um irmão. Ou seja, se o irmão tivesse uma dívida, se o irmão matasse alguém poderia ir no lugar desse e ser o redentor, seu remidor. E quando nós falamos seu remidor, é fazer vingança. A lei dava direito. Mas a palavra do Senhor nos vai mostrar que havia uma proposta, uma figura de um remidor maior que haveria de vir para remir as nossas vidas, ser o redentor por excelência. Quando nós pensamos, irmãos, nesse redentor, que já disse, eu sei que o meu redentor vive, a palavra do Senhor vai nos mostrar, irmãos, em Levítico capítulo 25, que o redentor poderia ser alguém que também pudesse recuperar uma propriedade. Alguém que era rico e que por algum motivo perdeu a propriedade, mas no devido tempo o irmão poderia ir lá e recuperar aquela propriedade. É interessante nós percebermos, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos diz também que em Provérbios capítulo 23, versículo 11, até perante um tribunal, em vez de eu ir, eu poder mandar alguém, eu poder mandar um irmão para me representar perante um tribunal. Glória a Deus. Oh, irmãos, nós estávamos condenados. Nós estávamos perante os promotores de acusação, mas apareceu o nosso irmão Jesus Cristo e disse, eu sou o redentor deste. Quando nós pensamos na figura do redentor, nós lembramos de Ruth, nós lembramos de Boaz. A palavra do Senhor nos relata a experiência de Noemi de sair do meio da sua parentela por causa de um período de fome, de um período de escassez. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ela volta com Ruth. Ruth, quando vai em busca de alimento, aparece um homem. No primeiro momento, ninguém imaginaria que a vida de Ruth entraria para a história por causa de Boaz. É muito interessante nós percebermos, igreja, que diante das adversidades, diante das lutas, diante dos empecilhos, nós não vemos saída, mas é muito bom olhar para os céus e entender que o nosso socorro vem dos céus e que dos céus se providencia um remidor, se providencia um redentor. Ele vem e dá dignidade à nossa vida, ele muda a nossa história, ele nos torna príncipes, ele
Todo-Poderoso. Se olha para a vida e não vê expectativa. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. É muito interessante, irmãos, nós pensarmos que quando nós pensamos que Jó expressou a certeza de que em determinado momento Deus haveria de agir, nós percebemos justamente, irmãos, o sofrimento e o triunfo de Jó. Do mesmo modo, em Cristo Jesus, nós percebemos o sofrimento e o triunfo do nosso Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Cristo, no primeiro momento, quando nós pensamos no que a palavra do Senhor nos diz em Lucas, no capítulo de número 22, conforme eu falei, a partir do versículo de número 39, nós vamos perceber o Senhor Jesus só sofrendo. Ele no Getsemane, ele ora, fica triste com os seus seguidores. A palavra do Senhor nos diz que em ato contínuo ele é preso. Seguindo-se Pedro, nega Jesus. Ele é levado perante o Sinédrio, depois perante Pilatos e perante Herodes, e por fim Jesus é levado ao caminho do Gólgota. Mas mais interessante é que o sofrimento de Cristo não para aí. A palavra do Senhor nos diz que ele é crucificado, só sofrimento. Mas o que me encanta no Deus que eu sirvo é porque eu não sinto, eu sei que o meu Redentor vive. A palavra do Senhor nos diz que ele é crucificado, ele morre, é colocado em uma sepultura. Mas a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo, capítulo número 24, que ele ressuscita. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós somos muito mais impactados pelo sofrimento da vida. E o sofrimento da vida muitas vezes quer nos colocar para baixo. Ah, irmão, mas o que me encanta no Cristo que eu sirvo é que o meu Redentor vive. A cruz, a tumba, o túmulo, a pedra, nada pôde segurar o meu Jesus. A palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia, os discípulos iam pelo caminho de Emaús. Ele aparece, eles não reconhecem, mas o Cristo já havia ressuscitado, o Redentor já havia voltado à vida. A palavra do Senhor nos diz, quando o Redentor aparece, eles estão tristes. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles, conversando entre si no capítulo 24, versículo número 22, ele disse: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam: ele vive. Nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Por isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor, eu sei. Aquelas mulheres que tiveram o primeiro encontro com Cristo, elas disseram: ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E aquelas mulheres disseram: ele vive. O melhor, irmãos, é pensar em tudo isso e recordar
do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, baseado na esperança e no conhecimento de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Paulo disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 3 diz, porquanto o que era impossível, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não podia estar aqui nessa noite, não era para nós estarmos aqui, mas o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, porquanto que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne, em semelhança de redentor, pelo pecado condenou o pecado da morte. Mas a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas nós temos o Espírito do Redentor, nós temos essa convicção que a palavra do Senhor nos diz que Jó tinha. Por isso que Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, a palavra do Senhor nos diz que Paulo disse, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós não tínhamos o direito, mas o mistério da reconciliação, o mistério da dignidade, o mistério de um novo nome, o mistério da certeza de poder comer do pão, de beber do cálice, é a reconciliação. Por isso que Paulo, ainda no capítulo de número 5, do 2 aos Coríntios, no versículo de número 21, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele a reconciliação, para que nele o Redentor fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não tínhamos o direito, mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3 e o versículo de número 13, veio o fechamento da revelação que Jó nos deixou, porque a palavra do Senhor nos diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o nosso Cristo, ele foi colocado no madeiro. Por isso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele se tornou maldito, ele foi pendurado no madeiro, mas o que me encanta, o que me faz louvar a Deus, é que aquele madeiro foi por um momento, aquele madeiro foi por algumas horas, e nessa noite, irmãos, nós celebramos a Cristo, porque o nosso Redentor triunfou, aonde ele chegou, ele proporcionou restauração. A palavra do Senhor nos diz, quando ele chegava na casa de um defunto, ele dava vida. Quando chegava na casa de um enfermo, ele dava saúde.
saúde. Quando vinha um aleijado, ele dava dignidade para andar de modo correto. Quando o cego dizia: ah, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele dava restauração. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que eram marginalizados perante a sociedade, ele mudou a história de vida. Eu não sei, não me interessa como era o teu passado, mas de uma coisa eu sei: o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive. E nessa noite nós vamos cear, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, tendo a certeza de que Ele vive, de que Ele vive. Já disse: eu sei que o meu Redentor vive. Arabás, eu não me andas. Eu não sei se há alguém aqui com sentimento de ateísmo, de alguém que porventura veio, mas veio descrente, veio desacreditado. Você não vai sentir, você vai saber que o seu Redentor vive. Ah, igreja, que você possa, pelos olhos da fé, contemplar o teu Redentor se levantando no trono de glória que pertence a Ele e agindo em teu favor, trabalhando em favor da tua família, da tua casa, daquilo que tu tens por precioso. Porque Jó, em meio a toda miséria, a toda calamidade, sem expectativa, rapando as suas coceiras com um caco de telha, chegou o momento que estava no fundo do poço, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei como você veio para este culto, mas eu te digo, pelos olhos da revelação, que o teu Redentor, ele não está na tumba fria, ele não está no túmulo, ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele trabalha por ti, ele trabalha em favor daqueles que por ele esperam. A esperança que Jó teve naquele momento é a esperança que eu compartilho com a igreja. Ah, Jesus Cristo é o nosso Redentor por excelência. Ah, irmãos, eu não apenas o visualizo como aquele que estava no madeiro, eu não apenas visualizo como aquele que foi rejeitado pelos seus discípulos, mas segundo a revelação de Jesus Cristo, conforme escrita em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor nos diz no capítulo de número 1 e no versículo de número 9, e quando dizia isto, vindo eles, foi ele elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ei, ele não está no túmulo, o meu Redentor vive, e porque ele vive, eu creio no amanhã, eu creio no amanhã, eu creio no amanhã, o meu Redentor vive. Alguém disse: ele vai ficar preso na cruz. Não vai ficar, não. Ele vai ser lutado pelas forças do inferno. Não vai ser, não. O meu Redentor vive. O teu Redentor vive. E porque o teu Redentor vive, eu creio no amanhã. Eu creio no amanhã. O meu Cristo, o teu Cristo, ele não está morto. Alguém pode querer deter a tua esperança, mas mesmo que o mundo se levante contra você e faça acusação contra você, que diga que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, não dê resposta a ninguém. Olhe para os altos, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Redentor, que fez os céus e a terra. Ele trabalha em teu favor. Descansa, espera, o teu Redentor está vivo, e eu creio, eu descanso, eu durmo tranquilo, porque eu sei que ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam.
você tem essa esperança. Cante porque Ele vive. Cante porque Ele vive. Cante porque Ele vive. Celebre a Ele, adore a Ele, cultue a Ele. Irmãos, eu fico a pensar, mesmo imaginando as adversidades que cada um enfrenta aqui, pensar que no meio disto tudo, Deus está no seu trono de glória, dizendo: eu trabalho em favor de você, minha descansa. Eu trabalho em favor de você, meu filho, descansa. Eu trabalho em favor de você, minha igreja, descansa. E quando você percebe isso, você deita e dorme. E alguém diz: no meio de tudo isso, tu ainda encontra paz. Ele é o teu Redentor. Ele é o teu Redentor. E tu sabe o Pai que tem. Se você tem essa esperança, vamos cantar porque Ele vive, porque Ele canta, igreja, canta, igreja, canta, igreja, dá testemunho dessas palavras entoadas. Mais uma vez, porque Ele vive. Se você tem essa certeza, Ele tomou o pão e deu graças. O presbítero Paulo Rosendo consagra em nome do Senhor Jesus. Saudamos a Deus na paz do Senhor. Estava hoje meditando sobre Lucas 22 e fui buscar sobre a matrimosa. Quando Jesus, na pressão do dever que pesava sobre ele come as glândulas sudoríparas, são pequenas veias, elas entram numa pressão tão grande que ele começa a sua ação. E eu pensei: Jesus não desistiu de mim, mesmo na pressão do dever. Ele não desistiu de você. Olha para o seu irmão, diga: Deus não desistiu de você. Se nós não merecemos nada, mas Ele não desistiu de você. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo de amor e de bondade, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, Deus, e queremos Te agradecer por esta noite, Pai. Quando a Tua palavra diz que isso aqui é prova do Seu amor por nós, e nós queremos Te agradecer por esta noite, por estarmos na Tua presença, Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Estende as Tuas mãos e visita os Teus filhos nesta noite, Pai.
Talvez alguns que chegaram aqui pensando em desistir, mas a palavra é que o Senhor não desistiu e não vai desistir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar este pão, que ora feita por mãos humanas, mas neste momento, como disse o teu servo, o pastor Osvaldo, Senhor, deixa de ser pão para ser o maior demonstração da graça, do amor de Deus por nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar este pão, Senhor. Que o teu Senhor, ao tomar em tuas mãos este pão, Senhor, possa ser tomado por uma sensibilidade, que o teu Espírito seja derramado de forma profunda, Senhor, e marcante nessa noite em nossos corações e em nossa vida, para a glória do seu nome, é que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E havendo dado graças, ele disse: este pão que é partido é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. A igreja toma assento enquanto a nossa irmã Vanessa louva ao Senhor, e a igreja recebe da mão dos obreiros o pão em nome do Senhor Jesus, e você vai consagrando, louvando a Deus, bendizendo a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, adorando a Deus, sendo a Ele, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, eu preciso tanto do teu poder. Meu vaso de azeite eu quero encher. Minha alma necessita de ti, necessita de ti. Eu era um miserável pecador, desprezível sem nenhum valor, mas estendeste tua mão e limpou. Tu és a paz e a
não me deste perdão, também a salvação. Eu a ti gratidão, só gratidão por teu Espírito. Tu me selaste com fogo santo, tu me batizaste. Nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver, o teu nome pra sempre exaltar. De coração, eu digo a ti, louvor e gratidão. De coração, eu digo a ti, louvor e gratidão. Jesus, eu preciso do teu amor. Além da irmã da mesa, falta alguém pegar do pão. Você que está com o pão, feche seus olhos. Alguém poderia dizer, mas por que fechar os olhos? Porque você se desprende de quem está do seu lado, de quem está à sua frente. E com esse pedaço de pão que você leva em sua mão. Eu fico às vezes pensar, irmãos, que eu sou velho, eu sou bactéria, sem valor nenhum, no meio de 7 bilhões de habitantes sobre a face da terra. Mas Jesus olhou para mim e disse, você não vale nada, mas eu quero ser o teu redentor. Eu vou comprar as tuas causas, eu vou cuidar de ti, vou dar propriedade. Glória a Jesus, aleluia. E quem vai fazer isso? Aquele que veio, morreu no madeiro, era desprezado, humilhado, não fizeram dele caso algum, e não sabiam que ele era o Criador do universo. Que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é o nosso Redentor. Pregos grandes cravaram seus pés. Pregos grandes cravaram em suas mãos. Amados. Aleluia, uma lança para furar o seu lado. Sua cabeça inclinou, trevas sobre a face da terra, colocaram uma tumba, mas ao terceiro dia, logo cedo da manhã, algumas mulheres foram lá e disseram, o Redentor vive, o Redentor vive. O Redentor vive, o Redentor vive, o Redentor vive. E porque o Redentor vive, coma deste pão, sentindo a presença dele no meio de nós. Comei dele todos vós em nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Dá-lhe da voz. Minha Deus, celebramos a ti.
Semelhantemente ao cear, tomou o cálice, deu graças, pastor Jorge consagra, em nome do Senhor Jesus. O irmão Nailton vai estar louvando no momento da igreja. Soberano Deus e eterno Pai, em minhas mãos, Senhor, está esse cálice, que simboliza o teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para a purificação da nossa alma. Deus, é no nome de Jesus que eu consagro este cálice, e a beber, nós possamos sentir, Senhor, o renovo da nossa vida, a tua presença e a tua glória. Deus Santo e Poderoso, é em nome de Jesus que eu consagro este cálice. Havendo dado graça, disse: bebei dele todos vós, este é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim. A igreja senta, nosso irmão louva, e enquanto você ceia, você adora Jesus. Chegou a hora de falar com Deus, dobra os joelhos, se dá presença e toma poder de lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Vai adorando, vai celebrando ao Redentor. Se detém, aproveite as mãos para adorar a Deus. Jesus, seu coração,
presença do meu Redentor. Como eu sinto a presença do meu Redentor. Como eu sinto a presença do meu Redentor. Como eu sinto a presença do meu Redentor. Eu, pelos olhos da fé, eu vejo ele indo na tua frente, para a tua casa. Da liberdade e ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a vontade é só de ficar aqui dizendo: meu Redentor, meu Redentor, meu Redentor. Ele é Rei. Aleluia. Eu convido aqui o Rafael, convido aqui o povo, em nome de Jesus. Ele é Rei. Glória a Jesus. Você não dá lugar se não quiser. Eu sinto, eu tenho vida, eu sinto o Redentor na tua frente. O mundo não terminou. Então celebra ele, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. O sangue pode dar no meio da canela. O homem pode pedir que não vai vingar, que não vai dar certo. Se Deus não disse nada, descanse. Rafael está aniversariando hoje. E ele é como ele é muito sabido, ele mora longe do Evangelho. Mora lá na Massagueira, para ninguém na casa dele comer. O povo vai fazer uma cirurgia. Amanhã, domingo. Já se enterra amanhã. Eu quero dedicar a vocês Salmo de número 100, versículo de número 5. Porque o Senhor é bom. Para você que está aniversariando, para você que vai fazer cirurgia.
porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. E se a igreja quer orar e parabenizar Rafael, pode dizer amém.